Share screen. Se Deus está em toda parte. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Deus não está em toda parte. Na verdade, estar em toda parte significa estar em todos os lugares. Bom, antes de entrar aqui, então vamos ver. Na verdade, não precisa fazer aquela leitura mais clássica, você vendo aqui no meio, aí depois você vai. A gente já está mais adiantado em relação a isso, né? Na verdade, a objeção, então. Na verdade, estar em toda parte significa estar em todos os lugares. Ó, toda parte e todo lugar é coisa distinta. Por quê? Toda parte pressupõe também imaterialidade. Todos os lugares normalmente se refere a coisas materiais, localização geoespacial, né? Ora, a Deus não pode convir estar em todos os lugares. Isso é o que pensa o objetor. A ele, a quem não convém estar em um lugar, pois as coisas incorpóreas, diz Boécio, não se encontram em um lugar. Porque não tem corpo, né? Se não tem corpo, não está dentro do espaço. Logo, Deus não está em toda parte. Mas aí tem que discutir o seguinte: Deus não está em toda parte, mas aqui me parece que lugar e parte são coisas distintas, né? Porque em relação à substância, né, nós temos substância e acidente. Por outro lado, nós temos ente é igual a essência mais existência. Por outro lado, nós temos também a questão de matéria e forma. Então, essas três referências têm que estar sempre presentes quando a gente vai dar uma olhada em Tomás de Aquino, na filosofia medieval dele, né? E também na teologia. Então, não se encontra em um lugar. Então, parte, lugar e equivalente, em outras palavras, né? Aqui se apresenta uma das possíveis questões sobre subjeções, parte e lugar é equivalente. Além disso, o tempo está para o que é sucessivo. Então, aqui a questão do tempo, o tempo está para o que é sucessivo, como lugar para o que é permanente. Ora, a unidade indivisível da ação ou do movimento não pode existir em diversos tempos. Deixa eu explicar para vocês o que a gente está vendo aqui. A concepção que nós temos da filosofia aristotélica ou filosofia grega, que o tempo ele é uma sucessão de momentos percebidos pelos nossos órgãos sensoriais na sucessão dos fenômenos. Então a gente percebe o tempo como sucessão de fenômenos. Na filosofia moderna, particularmente em Kant, tempo e espaço, que vocês podem ver aqui, ó, lugar, toda parte, corpóreo, isso aqui é espaço, isso aqui é tempo. Para o Kant, na filosofia moderna, que é a filosofia mais atual que nós temos, que dá origem à ciência moderna, que se junta ao cientificismo moderno, nós temos a ideia de que tempo e espaço não são sucessões e lugares, são condições anteriores à experiência que nós temos. É uma condição a priori, portanto. O que é uma condição a priori a experiência? Faz parte da constituição do ser humano. Tempo e espaço. O aparato que nós temos na gente capta as coisas como tempo e espaço. Não é que existe tempo e espaço de modo, vamos dizer assim, externo ao ser humano. É o próprio aparato do ser humano que capta as coisas dessa maneira. Para Tomás de Aquino e para a filosofia aqui tomista, não é assim. É uma contraposição à filosofia moderna. Claro que, em termos de fluxo histórico, o que nós temos é uma anterioridade dessas questões que nós estamos vendo em relação à filosofia moderna, ao Kant. Lembrando que a filosofia moderna se divide em filosofia racional e filosofia empírica. Então, o Kant está do lado da filosofia racional. Do lado da filosofia empírica, nós temos aí Francis Bacon, Bergson e outros. Do lado da
filosofia racional, nós temos René Descartes, nós temos o Kant, nós temos aí, são linhas distintas da filosofia moderna. Bom, e atualmente, do lado dos empíricos, nós temos o Karl Popper, um exemplo. Outro exemplo, do lado do racionalismo, nós temos o Horkheimer. Bom, então nós temos aí uma distinção. E do lado do Tomás de Aquino, atualmente, nós temos Etienne Gilson, Jacques Maritain e outros. Bom, então, ora, a unidade indivisível da ação ou do movimento não pode existir em diversos tempos. Além disso, o tempo está para o que é sucessivo, como lugar para o que é permanente. Tempo e espaço, né? Tempo e espaço. São discussões muito atuais isso, né? Como você pode ver, a filosofia de Kant abre-se a lógica da estética, ou seja, a lógica dos cinco sentidos, através dessa condição a priori que é tempo e espaço. Ora, a unidade indivisível da ação ou do movimento não pode existir em diversos tempos. Logo, no gênero do que é permanente, a unidade indivisível não pode estar em todos os lugares. Ora, claro, do que é permanente, certo? Então ele vai falar, como Deus é permanente, Deus não está dentro do tempo. Não estando dentro do tempo, ele não está dentro do espaço. Não tendo dentro do tempo e do espaço, ele não pode estar em todos os lugares. Só que ele não pode estar em todos os lugares, não pode estar em todas as partes, mas isso aqui é uma categoria o quê? Estética, né? Através dos sentidos. Mas a categoria que nós lidamos aqui na filosofia e teologia medieval é uma categoria substancial. Né? Então, na substância. Substância é aquela coisa invisível que ordena a coisa, né? A forma, né? Que é a forma geral, tem o seu princípio de individuação pela matéria, substância e acidente. No final, o que nós vemos aqui é uma discussão se os seres humanos, nós, alcançamos Deus por meio da nossa razão natural. O que está sendo discutido aqui, basicamente, o fundo da discussão é se a razão natural alcança Deus. O que é a razão natural? A disposição normal nossa, essa disposição dessa razão nossa, sem a necessidade da revelação dos argumentos de Deus, se elas alcançam Deus diretamente. E a resposta católica é que sim, alcança. A resposta protestante, histórica e as demais, a partir daí é que não alcança e deve-se aceitar diretamente as verdades da fé sem o uso da razão natural. Então essa discussão que está aqui, lá naquele lugar, pode ser repaginada para o nosso tempo. Então é isso que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo uma repaginação para o nosso tempo. Ora, o ser divino não é sucessivo, porque se fosse sucessivo estaria dentro do tempo. Mas permanente, sim, pois é. Não pode, por consequente, estar em vários lugares. Mas por que é permanente mesmo? Porque é feito de essência. Deus não é ente. Deus é essência. Né? Então, por que Deus não é ente? Porque Deus não tem existência material. Então ele não é um ser composto. Deus é um ser simples. Eu e você somos seres compostos. Deus é ser simples. Deus não tem tempo. Deus é substância primeira. Né? Então, Deus é ato puro. Nós somos ato e potência. Deus é essência. Nós somos essência e existência. Deus é forma. Nós somos matéria e forma. Vamos aí dar para entender a coisa. Não pode, por consequente, estar em vários lugares. Logo, não está em toda parte. Ademais, o que está todo inteiro em algum lugar, nada tem fora deste lugar. Mas qual é o erro que tem aqui? Nós vamos ver o que Tomás de Aquino vai falar. É isso que eu estou falando para vocês. O cara está começando... né? Nem sempre o objetor está completamente errado. Aqui tem alguma coisinha aqui, ó, que o Tomás pode discordar, né? Mas vamos ver. Ademais, o que está todo inteiro em algum lugar, nada tem fora desse lugar.
Você está todo inteiro em algum lugar, nada está fora desse lugar, ok. Ora, Deus, normalmente, nas objeções, tudo que está escrito aqui logo no começo está correto. Ó, o tempo está para o que é sucessivo, como o lugar está para o que é permanente. Está correto. O que está todo inteiro em algum lugar, nada tem fora deste lugar. Perfeito. Mas o que se sucede, ora, mas, ok, se ora é igual a mas a unidade, ora, mas, Deus está em algum lugar. E olha, ó, Deus está em algum lugar. Aqui está com problema, hein? Aí está todo inteiro, pois não tem partes. Mas se Deus for divisível em partes, né? Logo, nada dele está fora daquele lugar. Se Deus for divisível, se Deus for divisível em partes, ele é composto. Na filosofia budista, por exemplo, na filosofia da vacuidade, que é o lugar onde eu mais trabalho lá dentro da filosofia, né, e também o que acaba indo para o lado da teologia negativa em Tomás de Aquino, em Mestre Eckhart, etc. O que nós temos aqui neste ponto é Nirvana, o estado de beatitude máxima do budismo, é divisível em partes. Portanto, Nirvana está dentro daquilo que é composto. Então, se a gente fizer um olhar católico sobre a filosofia budista, sobre a teologia natural budista, o que nós encontramos é que Nirvana é uma possibilidade dentro da criação de Deus. Olhando dentro da perspectiva budista, Nirvana é algo composto. Mas Deus não é composto. Então, Nirvana budista estaria dentro da razão natural, por quê? Porque é divisível em partes. Deus não é divisível em partes. Aí nós temos uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Deus está além do intelecto humano. Nirvana está dentro do intelecto humano. Certo? É possível compreender dentro do intelecto humano. Enquanto Nirvana, né, como sendo o estado de beatitude máxima budista, enquanto Deus está para fora do intelecto humano. Por quê? Porque ele não é divisível em partes. Então, ora, Deus, se está em algum lugar, está todo inteiro, pois não tem partes. Não tem inteiro em Deus, porque não é divisível. Logo, nada dele está fora daquele lugar. Sendo assim, Deus não está em toda parte. Bom, aqui tem como eu disse para vocês, aqui você tem um problema, porque o objetor está confundindo parte com espaço. Nirvana, por exemplo, no budismo, né? Nirvana está dentro do espaço. Nirvana é como espaço. Mas o espaço budista é o espaço dentro da criação. Se olhando numa perspectiva católica, né? É o espaço dentro da criação. Por isso é divisível em partes. Por isso que o Nirvana é vacuidade. Por quê? Porque tudo aquilo que é divisível em partes está fundamentado em cima do vazio. Ora, na perspectiva católica, Deus cria a partir do nada. Criatio ex nihilo. Então, esse nada é a vacuidade. Deus cria a partir do nada, da vacuidade. Então, assim, nós temos aí que a razão natural alcançou lá dentro da filosofia e teologia budista o conceito de vacuidade, que é um conceito dentro da criação. Por quê? Porque é uma base fundamental de toda a doutrina católica que Deus cria a partir do nada, e toda a doutrina cristã também está aí. Então chegou-se no ápice, no fundamento máximo da razão natural. Acontece que, quando se fala de teologia revelada, nós vamos além da teologia natural. A teologia revelada fala, e esse mesmo Deus que criou todas as coisas se fez ser humano em Jesus de Nazaré. Isso aí não dá para chegar. Não dá para chegar. É um objeto da teologia da revelação. Precisa de fé. E Tomás de Aquino vai concordar plenamente quando vocês reestudarem comigo o Tratado sobre a Humanidade de Cristo, que precisa de fé nesse ponto, porque e fé é um dom, né? Mas fé também é uma disposição natural do ser humano, portanto está dentro do domínio da razão natural, que na perspectiva católica, apostólica, romana, andam os dois assim, ó, um paralelo com o outro, não se distinguem.
Já na perspectiva da teologia protestante, pós-Navalha de Ockham, aliás, Guilherme de Ockham era um franciscano, pra vocês terem uma ideia, quando fala assim, a teologia protestante, eu sei, mas quem disparou a Navalha de Ockham foi um franciscano. Né? O que é a Navalha de Ockham? O corte da revelação. Como assim o corte da revelação? Não, a razão natural não dá conta, precisa acreditar em Deus pela fé, tal como São Francisco fazia. São Francisco de Assis, ele pensava, diferente de São Domingos de Gusmão, que a educação não era tão necessária assim para a salvação, senão totalmente dispensável. Era necessário ter fé só. Já São Domingos de Gusmão falava, não, a razão anda junto. A razão natural anda junto com a razão revelada. Né? Então, como que a gente sabe? Mas como que eu sei quais são as razões reveladas? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, etc. Tudo que você reza na missa, no símbolo romano, depois que o padre fala a homilia, ou o ministro da palavra fala a homilia, de vez em quando tem os ministros da palavra, né? Aí, você acaba a homilia, explicação das leituras, primeira, segunda leitura e do Evangelho, essa é a homilia, e aí começa o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Todos os artigos desse creio, que foram organizados normalmente numa exposição mais clássica, tradicional, em 12 artigos, são as afirmações da teologia revelada. Tá bom? Então, acreditar que as coisas foram criadas por Deus não é objeto só da razão natural, senão da razão revelada. Então eu tenho que acreditar que Deus criou as coisas porque é uma razão revelada. Ok? Ou seja, a razão natural chega? Chega, mas pode não chegar. Tá bom? Esse que é o X da questão da razão revelada. Pode chegar à mesma conclusão da razão revelada. Mas normalmente não chega. Por quê? Porque tem outras maneiras de interpretar a coisa. Na razão revelada é o próprio Deus que aparece na história, no fluxo histórico do ser humano, e num dado momento histórico, dentro de uma condição social, política, econômica, antropológica, ele aparece e diz, eu sou. E eu estou aqui, e eu vim aqui para me manifestar para o mundo. Para a fé católica é Jesus. Nasceu da Virgem Maria. Isso não tem condições, entendeu? Como é que uma virgem vai dar à luz? Paternorgênese? Como é que é isso aí? Né? Teve um momento da história da ciência, né, que alegou-se que era possível ter partenogênese, né? Igual aqueles animais, tipo minhoca e caracol, né, caramujo, que de repente ele se autofecunda e aí nasce um ser semelhante a ele, né? Tem serizinhos criados que tem isso. E aí a tentativa da ciência moderna era de explicar a geração de Jesus a partir da paternogênese de um ser humano que era mutante que de repente tinha isso. Aí não dá, entendeu? Por quê? Porque você não verifica isso em nenhum lugar. Não podia ter só um elemento da história. Toda a ciência é baseada em cima, a ciência moderna é baseada em cima do critério empírico de repetição. Não pode ter um ponto só, por quê? Porque não é como a natureza funciona. No entanto, o próprio referencial empírico diz que essa razão que eu fiz para vocês de repetitividade é algo incerto. Mas, a partir disso, se faz os métodos indutivos e aí se obtém um critério de repetição que é tomado como conhecimento, como ciência. Tá bom? Então, não é que a ciência não, só aquilo que repetir. A própria ciência moderna, no seu lado empírico, ou seja, do lado da filosofia empírica, sabe que existem critérios que dão um salto e que não podem ser explicados dessa maneira, como disse para vocês, por repetição.
Mas a partir da adoção do método indutivo, ou seja, né, do conhecimento geral vindo das partes e não do dedutivo, que são métodos, afirmações gerais universais, a partir disso a gente realiza a nossa ciência, que é o caso de Tomás, né? O caso da síntese medieval é assim: você pega coisas universais, afirmações universais como todo homem é animal, o todo homem é mortal, e a partir disso você gera o seu raciocínio. O método indutivo é o contrário, né? Por exemplo, Loiane é uma mulher que vive, né, e no Brasil, e aí não sei o que, não sei o que. Então você vai pegando para aquilo que é menor e particular e vai tentando chegar na categoria até de que, portanto, Loiane é mortal. Entende? Então você vai pegando das partes para o universal. Enquanto que o método dedutivo é sempre do universal para as partes, tá bom? Então você tem essas variações aqui. Mas voltamos agora para a Suma Teológica. Em sentido contrário, lê-se em Jeremias. Aonde? Jeremias 23, 24. Aqui, ó. Celum et terram ego impleo. Eu encho o céu e a terra. Quando ele usou essa palavra aqui, nós estamos diante de uma lógica da autoridade que caracteriza o conhecimento teológico. É, portanto, na Suma Teológica, o público, um público de pessoas que creem na Bíblia. Se todos creem na Bíblia, dos que estão no grupo ali, a gente pode usar esse argumento de autoridade. Um argumento que diz: Celum et terram ego impleo. Eu encho o céu e a terra. Então é o argumento de autoridade. Claro que se você tivesse no meio de filósofos que não têm fé na revelação cristã, ou tivesse no meio de cientistas, você não poderia, infelizmente, usar esse argumento. Se você usar este argumento, eles olham para você e dizem: do que nós estamos falando? Né? O que está acontecendo nesse lugar aqui que nós estamos usando uma linguagem dessa? Né? Então, mas no meio de teólogos, por exemplo, Soter, Ampitecre, etc., se considerarmos só teólogos, não cientistas da religião, aí você poderia usar esse argumento numa boa, que seria aceito de imediato, tá bom? O quê? O argumento que se filia, que se fundamenta na palavra, na Bíblia. Bom, respondo. Dicendo um quod, como o lugar é algo determinado, estar em um lugar pode ser entendido de duas maneiras. Ou da maneira das demais coisas, como quando se diz estar uma coisa em outra, de qualquer modo. Vamos lá, vamos começar de novo isso. Nayara, só dá uma pausadinha para mim, rapidinho. Como lugar é algo determinado, lugar é algo determinado. Estar em um lugar pode ser entendido de duas maneiras. Tem duas maneiras de se entender a coisa. Ou da maneira das demais coisas, como quando se diz estar uma coisa em outras de qualquer modo. Olha lá. Duas maneiras. Ou de maneira das demais coisas, como quando se diz estar uma coisa em outras de qualquer modo, como os acidentes do lugar estão no lugar. O que são acidentes do lugar? Acidentes do lugar estão no lugar. Então aqui ele está usando o modo substância acidente. E o que quer dizer isso? Que nós estamos falando de características. Estou no lugar. Como é que eu sei que eu estou no lugar? E quem fez essa pergunta? A gente está direto no lugar, eu sei que eu estou no lugar. Pois é, mas como você sabe que você está no lugar? Pelo princípio estético. Pelo princípio dos seus cinco órgãos sensoriais, né? Se você tivesse cego, surdo, mudo, sem tato, sem cheiro, sem paladar, como é que você sabe que você está no lugar? Não, mas aí eu tenho a consciência de mim mesmo. E a consciência de mim mesmo é um lugar. Você pode dizer isso, sim. E aí a consciência de mim mesmo é um lugar. É um lugar porque você pode dividir em partes, né?
frente, trás, lado, outro, cima e embaixo, né? Então, aí você tem essa possibilidade, né? Como os acidentes do lugar estão no lugar, ou da maneira própria do lugar, como as coisas localizadas estão no lugar. De outra maneira, aqui o outro, de outra maneira, Deus está em todo lugar. Isto é, em toda parte. Primeiro, ele está em todas as coisas, na medida em que lhes dá o ser. Viu? Então, ele está em todas as coisas à medida que lhes dá o ser. Por quê? Porque tudo aquilo é feito à semelhança do seu Criador. Isso é um argumento católico, né? É um argumento dentro da razão revelada e dentro da razão natural. Por isso que é católico. Porque se você tem a separação, razão revelada versus razão natural, você separa. E é só a razão revelada. Pode ser que não seja mais católico, pode ser que seja argumento dos protestantes históricos, evangélicos, etc. Certo? Já uma que é ligada à razão natural, ou seja, a ciência consegue chegar à justificativa daquilo, então você está diante de um argumento católico. Tá bom? Então ele tem uma coisa distinta aí. E se você estiver dentro só da razão natural, não tem nada de razão revelada, aí você está dentro do argumento científico, dentro do argumento filosófico. Bom, então, Deus está em todo lugar, isto é, em toda parte. Primeiro, ele está em todas as coisas na medida em que lhes dá o ser, o poder de agir e a ação. Então, Deus deu o seu ser, mas você não é essência. Você não é essência, existência. Você é ente. Eu também sou ente. Nós somos entidades. Eu não sou entidade, não. Eu não sou espírito que baixa no terreiro. Eu não sou entidade. Você é uma entidade, sim. Você tem qualidade de ente. Por que você é uma entidade? Entidade é um termo totalmente equivocado, né? Na hora que você usa isso em terreiros de umbanda, espírito, também fala entidade. Entidade é qualquer coisa. Qualquer coisa. Pedra é entidade. Pedra é entidade, pedra é entidade. Grão de areia é entidade. Vaso da sua mãe que está na mesa é entidade. Cortina da sua casa é entidade. Cortina da casa da sua avó é entidade. Tapete da casa do seu avô, entidade. Por quê? Porque tudo isso é feito de essência e existência. O ente é feito de essência e existência. Então, ora, o ente não cria a si mesmo. Por quê? Porque a existência não é ele que cria e a essência dele não é ele que cria. Diz a filosofia católica, diz a filosofia cristã. Bom, então, existem outros processos possíveis aí de composição. A filosofia budista e a teologia natural budista vão dizer que as coisas são auto-organizáveis. Elas se criam a si mesmas. A filosofia hindu e a teologia revelada hindu, o hinduísmo, vai dizer que todo mundo é ser divino porque participa da divindade de modo essencial. A filosofia e teologia católica, apostólica romana e também ortodoxa vão dizer não participamos da divindade de maneira direta, senão por criação. Quer dizer, a gente é criado, né? E aí então tem Deus que nos dá o ser, a gente não se auto-organiza. A gente não vem diretamente de Deus como se fosse uma emanação, como se fosse um brotamento, como diz a filosofia hindu, a teologia hindu. Tá bom? Então, a gente tem uma diferença aqui. A gente é criado. O poder, a partir do nada, tá vendo? A partir do vácuo, a partir do nada a gente é criado. Então, o poder de agir e a ação. Então, Deus lhe dá o ser, Deus lhe dá o poder de agir, a potência. Por quê? Porque nós somos ato e potência. A gente é um composto de ato e potência. Deus é ato puro. Em Deus não tem potência. Deus não tem possibilidades. Deus é. Nós
seremos, fomos, somos. Entendeu? Então tem essa questão. Poder de agir e a própria ação. A ação. E está implicado aqui que nós somos matéria e forma, enquanto Deus é forma. Bom, então a gente aqui, ó, Deus está em todas as coisas, enquanto aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Porque se Deus para de sustentar todas as coisas, elas desaparecem. Por quê? Porque o fundamento disso é nada. Creatio ex nihilo. O nihilo, o nada, é a base fundamental onde as coisas todas estão criadas. Assim, ele está em todo lugar, dando-lhes o ser e o poder de estar em um lugar. Assim, ele está em todo lugar, dando-lhes o ser e o poder de estar em todo lugar. Então, como é que a gente sabe que Deus está em todo lugar? Porque o próprio lugar e o próprio ser que ocupa o lugar, os seres que ocupam os lugares, foram criados por Deus e o ser deles e o poder de estar, ato e potência, se manifestam sempre no espaço. Então eu sei que Deus está em todo lugar pela presença do próprio lugar e pela presença dos seres que ocupam o lugar. Do mesmo modo, todas as coisas localizadas estão no lugar enquanto ocupam o lugar, mas Deus ocupa todo lugar, porque o próprio lugar foi criado por Deus. Certo? Genial a saída, né? A saída aqui. Não, porém, como se fosse um corpo, pois se diz que o corpo ocupa o lugar na medida em que não o divide com outro. Princípio da lei de Newton. Todo corpo ocupa um lugar no espaço. E não pode esse lugar ser ocupado por outro corpo. Tá aqui, ó. Porém, como se fosse, pois disse que o corpo ocupa o lugar na medida em que não o divide com outro. O corpo ocupa. Mas, pelo fato de Deus ocupar determinado lugar, não se exclui que outros aí estejam. Mas Deus ocupar determinado lugar não se exclui que outros aí estejam, porque Deus é imaterial. Então a gente já sabe que Deus está ocupando esse lugar porque ele deu o ser do próprio lugar e o ser dos seres que estão ali dentro do lugar. Mais ainda, ele ocupa todos os lugares por ser ele que dá o ser a todas as coisas. Olha lá, localizadas que juntas ocupam todos os lugares. Certo? Então a saída aqui é mestre, hein? Saída de mestre. Então, não é que Deus está diretamente, porque se Deus estiver diretamente, ele tem que ser composto. Se ele é ser composto, ele poderia ser atingido diretamente pela razão natural, não era necessária razão revelada nenhuma. E não era necessário Jesus de Nazaré ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não era necessário nada. Você alcançaria diretamente Deus. Onde você tem essa questão da razão natural atingindo Deus diretamente? Na filosofia e teologias hindus brahmânicos. Na teologia e filosofia budista nós não temos muito isso. Por quê? Porque nós não é a auto-organização que está lá. Né? Bom, é a auto-organização, é a interdependência. E na teologia católica nós temos a razão e a fé andando juntas. Na teologia revelada protestante e as demais que são derivadas dela, nós não temos que a razão natural e a razão revelada andam juntas. Nós temos uma diferença gigantesca entre as duas. Por quê? Porque aquilo que é fé revelada não é alcançada pela razão natural. Bom, então, tá aí. Quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que o que é incorpóreo não está em lugar pelo contato da quantidade dimensional, como os corpos, mas pelo contato de poder. O que quer dizer isso? Você já entendeu. O contato do poder quer dizer o contato de ter criado as coisas. Deus gera a partir do nada, ou Deus cria a partir do nada. Deus cria a partir do nada. Se ele gerar a partir do nada, sabe o que acontece?
tudo que é gerado a partir desse Deus que geraria a partir do nada, seria também participante da essência divina. E aí não faz o menor sentido quando você pensa em teodiceia. Por quê? Porque daí você tem que admitir que o mal faz parte de Deus. E aí nós estamos diante de um problema. Porque se o mal faz parte de Deus, Deus não é completamente justo. E Deus não sendo completamente justo e sendo completamente bondade, assim por diante, ele não é fim último. Se ele não é fim último, não tem inclinação nenhuma para Deus. Não ter nenhuma inclinação para Deus, toda a moral e etc. se trata de uma construção de seres humanos para seres humanos, sem nenhuma finalidade. E alguém pode dizer, mas qual é o problema com isso? Qual é o problema com isso? Então você tem que ler a Bíblia. Ah, como assim eu tenho que ler a Bíblia? Não, você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia fala dessas questões ligadas ao direcionamento das ações humanas para o fim último que é Deus. Tá bom? Então ele tem que ler a Bíblia. Se você falar uma coisa, mas qual é o problema? Qual é o problema que você não está entendendo? Porque você é falta de leitura. Né? Precisa ler a Bíblia, porque lá está diversas e diversas vezes são colocadas diversas e diversas palavras que se relacionam diretamente à questão do bem como fim último. Falta leitura para você e precisa buscar. Tá bom? Então, ler a Bíblia para teólogos é essencial, porque senão não é possível ter um raciocínio claro daquilo que a Bíblia propõe. Então, falando de Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Nunca li a Bíblia inteira. Então, vai ler a Bíblia inteira. Ah, eu não quero ler a Bíblia inteira. Então, gaste o seu tempo vendo coisas muito inúteis como novela. Música sertaneja. Vai lá ouvir essas porcariadas todas aí. Não vai. Essas porcarias não. Essas porcarias aí têm derivações bíblicas, pra vocês terem uma ideia. Então vai direto na fonte. Vá direto na fonte. Vamos ler a Bíblia. Mas como é que eu vou ler a Bíblia sem contexto histórico? Não, normalmente você tem a introdução ali das Bíblias como Jerusalém, Paulos, CNBB, e tem tantas outras aí que dão um contexto histórico para vocês lerem aqueles livros ali, né? Então, é necessário ler, tá bom? Então, da ciência que a gente está buscando aqui, é necessária a leitura. E depois tem que ler também um pouco de filosofia, tá bom? O Tomás de Aquino fundamentou toda a filosofia dele em Aristóteles. Ó, é só olhar as obras comentadas dele, o que você vê? Aristóteles, 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 Aristóteles. Um pouquinho de Dionísio Areopagita, Aristóteles, 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 tá bom? Então, um pouquinho de Agostinho, Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Um pouquinho de Agostinho não é bem pouquinho não, porque ele se fundamenta muito em Agostinho, tá bom? Então, um pouquinho lá na obra comentada dele, né? Em termos de título, mas em termos de conteúdo, ele amarra muito. Com Boécio também, né? Tem que estudar quem é Boécio, viu? Boécio está na decadência do Império Romano e ele usa ali Aristóteles para tentar fazer uma reorganização social. Bom, então não é porque o Boécio é um boêmio, não confunda as duas palavras, tá bom? Boécio e boêmio. Boécio é um cara que a gente precisa olhar. E não tem muita coisa, tem tanta coisa assim dele não, viu? Então você precisa dar uma olhada também, né? Porque Tomás de Aquino vira e mexe cita ele de novo. Por quê? Porque Tomás está interessado também numa organização, a gente pode dizer assim, europeia, né? De civilização. Por isso que ele também tem uma filosofia política. Quanto ao segundo, deve-se dizer que são dois, os indivisíveis. Um é o termo do contínuo, como ponto no que é permanente e o instante no que é sucessivo. Olha lá. Ponto no que é permanente. Ai, mas isso é muito interessante. Instante no que é sucessivo. Veja. Ponto no que é permanente. Instante no que é sucessivo. Por que ponto é o que é permanente? Alguém vai se perguntar, não é? Porque é dimensional, é aquilo que a gente tem mais próximo do adimensional. E aquilo que é adimensional está fora do espaço. Estando fora do espaço, está fora do tempo. Percebeu aí a coisa? Você só percebe a sucessão de tempo porque está dentro do espaço. O que está dentro do espaço?
Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, tudo que você tem aí no seu corpo, minha criatura. Não sei por que está com tanta dúvida assim em relação a isso. Mas o ponto não é permanente. Claro que é permanente, é igual ao número, criança. Quando você tem 5 anos de idade, se alguém te ensina o número 1, quando você tiver com 99,9 anos de idade, com o pé na cova, 1 vai ser 1. Ou não? Então, por quê? Porque é adimensional. É adimensional. Então, ponto é permanente, assim como os números são permanentes. Um instante no que é sucessivo, uma menor unidade de tempo naquilo que se diz como sucessão, que é o caso da filosofia aristotélica, tem que tomar cuidado aqui. Nós temos hoje uma outra concepção de tempo ligado à física quântica e uma outra concepção de tempo ligado à estrutura da filosofia moderna, a filosofia racional, e também uma outra estrutura de tempo ligada à filosofia empírica, tá bom? Então, assim, aquilo que nós estamos vendo aqui, o instante no que é sucessivo e assim por diante, é a ideia aristotélica de tempo, que percebe o tempo como momentos sucessivos, para fora da estética do ser humano, para fora das condições a priori de espaço e tempo. Entendo para fora, é pelos órgãos sensoriais. Como eu disse para vocês no começo da aula, o Kant vai dizer não. O Kant vai dizer é uma condição a priori da experiência. Tempo e espaço não é uma abstração a partir da sucessão das coisas, da relação entre um objeto e outro. É uma condição anterior da própria estrutura do ser humano ver as coisas dessa maneira, perceber o espaço deste modo, perceber o tempo como sucessão, uma condição a priori. Então aí tem uma diferença. E isso caracteriza o pensamento da filosofia racional que tem hoje no mundo. E a empírica também é um pouco diferente disso aqui, tá bom? Então, mas é mais ou menos parecido. Então não tem por que a gente ir tão fundo assim, né? Tá bom? Então aqui já é suficiente. O indivisível nas coisas permanentes por ocupar uma posição determinada não pode estar em várias partes do lugar, nem em vários lugares. O indivisível nas coisas permanentes, por ocupar uma posição determinada, não pode estar em várias partes do lugar, nem em vários lugares. O que é o indivisível nas coisas permanentes? O ponto. O ponto ocupa uma posição determinada ou não? Imagina aí o plano cartesiano. Y, X. Põe um ponto aí dentro. Você tem uma coordenada, não tem? Tem. E essa coordenada aí é o quê? Significa que é possível dividir ele. Então, assim, ó, ele tem uma posição determinada. Não pode estar em várias partes do lugar, nem em vários lugares. Assim também o divisível da ação ou de movimento, por ocupar uma ordem determinada no movimento ou na ação, não pode estar em diversas partes do tempo. Eu não entendi. Tá bom, então você já aprendeu cinemática? Física 1, cinemática, S0, linha do tempo, S2. Você põe um ponto aqui, tem uma coordenada, não tem? Sim ou não? Tem. Então, essa coordenada aqui está te dizendo que ele ocupa um lugar no espaço específico. Então, tudo aquilo que é criado sempre tem coordenada, sempre tem partes. Você pode não conseguir dividir porque é ponto, mas esse ponto ocupa uma posição no espaço. Essa posição tem coordenada. Se ocupou um lugar no espaço, tem coordenada divisível em partes. Sendo divisível em partes, não pode ser inerentemente existente, não pode ser não composto, como Deus é. Deus é essência, Deus é substância, Deus é ato. Por quê? Porque você não consegue ocupar, você não consegue dar uma posição geográfica para Deus. Você não consegue dar uma posição numa linha sucessória para Deus. Você não consegue colocar uma coordenada de maneira que você consiga definir nem num quadro de pontos onde está Deus. Deus está para fora disso. Assim também o indivisível da ação ou de movimento, por ocupar uma ordem determinada no movimento ou na ação, não pode estar em diversas partes do tempo. Mas há um outro indivisível que escapa qualquer gênero de contínuo. E é assim que as substâncias incorpóreas, como Deus, o anjo, a alma, são chamadas indivisíveis. Tá bom, olha lá. Então nós temos substâncias incorpóreas. Deus é uma substância incorpórea. Anjo é substância incorpórea. A alma é substância incorpórea. Qual é o sexo da alma? Não faz sentido essa pergunta.
E por que não faz sentido essa pergunta? Assim como não faz sentido o sexo dos anjos. Por quê? Porque anjo é incorpóreo. Sendo incorpóreo não tem sexo. A alma, mas a minha alma é masculina, a minha alma é feminina. Quando você escuta isso aí, você tem que pedir para a pessoa, de certa maneira, usar algum tipo de remédio, sabe? Por quê? Porque ela tá chapada, entendeu? Tem que tomar remédio anti-álcool para tirar o álcool do organismo, entendeu? Por quê? Porque tá chapada. Isso é a pessoa tá chapada. Porque a alma é incorpórea. Sendo incorpórea, não faz sentido falar de sexo. Por quê? Porque sexo é um treco material que está lá para procriar. É assim que se vê dentro da filosofia aristotélica, é assim que se vê dentro da filosofia católica, tá bom? Então, mas faz parte da minha alma ser masculino e feminino. Não, né? Porque você tem os dois, né? Masculino e feminino, né? As duas forças, masculino e feminino, tá aí dentro, né? Da alma do ser humano. Todo homem tem o feminino, toda mulher tem o masculino. Não tem o que fazer. Não, mas eu acho que não. Eu acho que a alma é completamente sem nada. Bom, pode ser, no caso de anjo, né? Mas anjo está escrito no Gênesis capítulo 6 que quando os filhos de Deus viram que as filhas da terra eram bonitas, desceram e procriaram com elas. Bom, aí nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando da possibilidade de um ser que está acima do ser humano ser capaz de uma determinada condição específica, a partir da sua vontade, de gerar um órgão sexual capaz de ser usado para reproduzir corpo. Então, não fiquem assustados, tá bom? Mas na Suma Teológica vocês vão ver que é possível. O quê? O quê? Vocês vão ver que é possível, sim. Bom, então não fiquem assustados, mas está aqui presente na Suma Teológica que um anjo pode engravidar uma mulher a partir das suas potências e matéria, tá bom? Pode sim. Agora, outras teologias medievais vão negar completamente isso, mas na Suma Teológica não está negado isso. Bom, então aí, e o que é que estaria então ali em jogo seria o anticristo, né? O Lúcifer, Satã, teria o poder de engravidar uma mulher e lhe conferir alma. Não. Conferir o quê? Corpo. Conferir corpo da criança. Alma é Deus quem dá. E aí vem o problema, né? O anticristo seria então criado por Deus como anticristo? Como é que ficaria isso? Bom, nós deixaremos esse mistério para o seu próprio tempo. Tá bom? No futuro, quando a gente vê isso na Suma Teológica. Mas continuando. Então são chamados de divisíveis porque determinadas substâncias incorpóreas, né, escapam a qualquer gênero de contínuo. Esse indivisível, portanto, não se aplica ao contínuo como algo dele, senão enquanto o atinge por sua força. Então aqui nós temos uma questão de força. Opa! Então a alma, o anjo, Deus tem uma força que não está atrelado à composição material. No caso do ser humano, a alma se sente incompleta sem a matéria, porque Deus fez ele composto. No caso do anjo, ele pode adquirir matéria, mas ele não é essencialmente ligado à matéria como nós. No caso de Deus, aí não se fala disso porque Deus é ato puro, Deus é essência pura e assim por diante. Por consequente, na medida em que sua força pode estender-se a um ou muitos, pequenos ou grandes, tais indivisíveis está em um ou vários lugares, sejam pequenos ou grandes. Portanto, um anjo, uma alma e assim por diante poderiam ocupar, estender-se, olha lá, estender-se na sua força a áreas grandes, áreas pequenas, de acordo com a sua força. E vocês sabem que isso determina também as diversas hierarquias angélicas. Então, serafim tem uma força maior, querubim tem uma força, trono tem uma força maior. Ou seja, tem uma área maior de atuação. Mas nenhum deles tem uma atuação universal como é Deus. Tá bom? Então Deus está em todo lugar pela sua presença criadora e mantenedora. Um anjo, por exemplo, não tem esse poder.
tá bom? Mas ele tem força diária. Quanto maior a sua hierarquia celeste, são 9 cores, maior a sua força de extensão. Ou em muitos pequenos ou grandes, tal indivisível está em um ou vários lugares, sejam pequenos ou grandes. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que o todo se diz com relação às partes. Ora, existem duas partes: as partes da essência, com a matéria e a forma. Olha lá, as partes da essência, né? Como matéria e a forma, que são chamadas partes do composto, e o gênero e a diferença. Então nós temos matéria e forma, faz parte da essência. Gênero e espécie, gênero e diferença também faz parte. Olha lá, partes da espécie. Então nós temos gênero e diferença são partes da espécie. E também as partes da quantidade e qualidade, né? As partes da quantidade, aquelas em que se divide determinada quantidade. Então nós temos qualidade e quantidade. O todo que está em um lugar, com toda a sua quantidade, não pode estar fora deste lugar. Claro, porque se a gente está falando de quantidade, tem matéria, né? O todo que está em um lugar, com toda a sua quantidade, não pode estar fora deste lugar. Pois a quantidade do que está localizado é medida pela quantidade do lugar. É outra maneira de perceber, tá vendo? A maneira medieval, a gente percebe hoje por peso, né? Ou seja, pela matéria, grama, por peso, pela quantidade de força, peso, né? Porque nós temos pós-Newton. Aqui é antes de Newton. Então aqui você tem dois modos de perceber. Pela quantidade de matéria, pelo peso, mas também pelo lugar, pela posição geográfica, pelas coordenadas geográficas da coisa. Pela quantidade do lugar, de sorte que não existe totalidade de quantidade se não existe totalidade de lugar. Ou seja, o que você acabou de ver aqui? Interdependência. Uma coisa não pode ser dividida da outra, não pode ser separada. Você acabou de ver o princípio da interdependência aqui. Uma coisa coexistente com a outra. Se você elimina a matéria, você elimina o lugar. Se você afirma o lugar, você afirma a matéria. Certo? Ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Ok. Mas a totalidade da essência não é medida pela totalidade do lugar. Então, ó, a totalidade da essência, e para essência é imaterial, né? Totalidade da essência não é a totalidade do lugar, não, entendeu? São coisas distintas. Não é, pois, necessário que o que está todo pela totalidade da essência em um determinado lugar não esteja de modo nenhum fora deste lugar. Isto aparece até mesmo nas formas acidentais, dotadas acidentalmente de quantidade. Não é, pois, necessário que o que está todo pela totalidade da essência em um determinado lugar não esteja de modo nenhum fora deste lugar. Isto aparece até mesmo nas formas acidentais, dotadas acidentalmente de quantidade. Assim, a brancura está em toda parte da superfície, se estende a totalidade da essência. Pois, segundo a perfeita razão de sua espécie, está em cada parte da superfície, mas se estende a totalidade segundo a quantidade, que lhe é acidental, ela não está toda em cada parte da superfície. Então, ora, nas substâncias incorpóreas não existe totalidade nem por si, nem por acidente. Ó, nas substâncias incorpóreas. Nas corpóreas tem o quê? Totalidade por si e por acidente. Nas incorpóreas não tem. Porque não tem quantidade nenhuma para você ver nada. Não vai me dizer que você está com dúvida. Aqui se você tem alguma dúvida. Ai, eu não entendi, eu vou chorar agora que eu não entendi o que está escrito ali em cima. Então chora, lê aí com atenção que você pega. É a mesma coisa que você vê, pega um objeto branco, coloca em cima da sua mesa e lê isso aí que está escrito. Você não precisa de muita explicação não, meu filho, minha filha. É aquilo que você viveu desde que você nasceu. Ai, mas eu não tô entendendo a linguagem só. Para de ficar apavorado, começa a chorar. É porque eu não entendo, eu sou burro, nossa. Olha, tem uma coisa chamada vício upside down.
vício de ponta cabeça. É quando você gosta de ficar aflito. Eu não tô entendendo, só lê aí com calma, olha, ó. Assim, a brancura está em toda parte da superfície. Pense numa superfície branca. Ok. Se estende a totalidade da essência. Se aquele treco for essencialmente branco, ora, o que é essencialmente branco, meu filho e minha filha? Branco é acidente. Agora, se estamos falando da cor branca, a essência da cor branca é branco. Aí é outra coisa. Pois, segundo a perfeita razão de sua espécie, está em cada parte da superfície. O que tem? Porque é o acidente daquilo ali ser branco. Então está toda a superfície ser branco. Mas podia ser branco-preto. O que tem? Mas se estende a totalidade segundo a quantidade que lhe é acidental. Como assim? Quantidade. A sua mesa que você está vendo na sua frente, que é branca, não é. Ela é infinita. Ela se estende ao infinito. Você olha, ela vai para o horizonte, assim, ó. Não, né? Então não. Então ela está aqui, ela é contingente, ela tem limite acidental, uai. Certo? Por quê? Porque ela tem quantidade. Sendo quantidade, não está em outro lugar. Não está em outro lugar, é o quê? Está na sua frente. Está na sua frente, você vê aí, ó, quantidade, está fechada aí, entendeu? Tem coisa também que, professor, quer que você me explique tudo nos mínimos detalhes. Mas aí não tem como, aí é só uma questão de leitura. Mas você entende a totalidade segundo a quantidade que lhe é acidental. Como assim a quantidade de acidente? De novo, olha a mesa sua. Substância e acidente. A substância da sua mesa é o acidente que está aí aparecendo na sua frente como sendo a sua mesa? Não. O acidente é aquilo que você percebe pelos seus órgãos sensoriais. E qual que é a substância da mesa? É aquilo que é percebido pela sua mente, descrito como mesa. Porque senão, cada mesa do mundo seria uma mesa completamente distinta. Você não pode usar a palavra mesa. Você vai ter que chamar, sei lá, A1, A2, A3. E nem o A você pode usar. Entendeu? Você vai ter que usar 1, 2, 3 e olha lá. Por quê? Porque uma coisa não pode ser totalmente diferente da outra. Existe uma substância que é nomeada a mesma coisa, que é uma ideia geral. Essa ideia geral é a forma da mesa, beleza? O que dá a individuação da sua mesa é a quantidade de matéria que está aí com as características de matéria. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Ou não? Sim ou não? Então tá. Pegou a ideia, Thaís? Tá. Nas substâncias incorpóreas não existe totalidade nem por si, nem por acidente, a não ser segundo a perfeita razão da essência. Então, essencialmente, existe, mas por acidente não. E se totalidade é a soma de essência e existência, ato, potência, matéria e forma, então também não. Mas na sua essência, sim. Eis porque, assim como a alma está em cada parte do corpo, assim Deus está em todos e em cada um deles. A alma está em cada parte do corpo. Isso aqui deu um rolo na Idade Média, você não tem noção. Porque daí começa a achar que é possível corporalmente encostar na alma. Embora seja coexistente, não significa que o corpo esteja na mesma categoria que a alma. Portanto, se arrancar um braço da Thaís ou da Nayara, o braço ou a perna da Thaís ou da Nayara que foram perdidas por um acidente, a alma também está lá. Isso aqui dava rolo, isso aqui. Por quê? Porque fala, nossa, então agora a Thaís perdeu um pedaço da alma, vai entrar no reino do céu sem uma mão, sem um braço. Mas Jesus falou isso de maneira analógica, de maneira comparada. Meu Deus, não fala bobagem. Não, mas Jesus falou assim que é preferível entrar no reino do céu sem um olho, sem uma perna, e etc. Aquilo Jesus não estava aconselhando ninguém a ficar sem um olho, não. Alguns dos discípulos dele arrancou o olho fora. Você conhece algum dos discípulos que quando Jesus falou isso, ele fez assim, só com o olho fora, e falou assim, então também não vejo mais nada, arranca os dois olhos fora. Você ficou, não, né? Então, porque ele estava falando de maneira comparada, né? Distração de vícios de comportamento, de vícios morais, né?
Mas isso dava um rolo total na Idade Média, por quê? Porque as pessoas, algumas, interpretavam isso de maneira extensiva e contingente. Em outras palavras, falavam assim, não é isso mesmo, literalmente. E aí o que acontecia? Aí você tinha um problema de não avanço na medicina, você tinha uma questão de sacralidade do corpo, que era exagerada, você não pode mais remover órgão, se tirar o coração meu e transportar para alguém que está precisando, então minha alma está no meu coração e daí vai junto. Aí sabe o que acontece? Anátema, uma aberrância. Né? Então, hoje, ainda bem que a teologia superou essas questões. Ele falou, não, a alma é incorpórea, meu Deus. Então, embora tenha o princípio de atividade aí, ainda assim não tá distrito à corporeidade, porque senão a alma envelhecia. E se a alma envelhecer, a alma não é imortal, ela morre. Então é materialismo. E uma das características de Jesus é afirmar a imortalidade da alma. Portanto, a alma não envelhece. Se ela não envelhece, ela é coexistente com o corpo na medida da sua conexão com o corpo, mas ela não é adstrita ao corpo, então ela não é totalmente coexistente com o corpo. Ela tem relação com o corpo, mas não é coexistente com o corpo. Certo? Senão você cai em outro viés, é totalmente diferente. Você voltaria para a ideia dos saduceus, de que quando o corpo morre, a alma morre também. Acabou tudo. É o que você vê no livro do Eclesiastes, quando fala assim, que o corpo morre e acaba tudo. Né? O livro do Eclesiastes da Bíblia vai falar isso aí. Jesus adentra uma outra esfera de revelação quando ele fala que a alma é imortal. E ele afirma isso várias vezes no Evangelho. Então não era a cultura dos saduceus, dos sacerdotes da linha oficial do tempo de Jesus. Jesus diz não. Jesus diz assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não pode ser Deus de mortos, mas de vivos, porque Abraão, Isaac e Jacó está vivo. Agora está vivo por quê? Porque não tem alma. Agora a ideia de alma, Nirvana, é uma ideia grega. Faz parte da dinastia ptolomaica e dos Seleucidas, que entram na referência judaica, ali na época de Jesus, já há uns 200 anos que está lá. E aí entra essa ideia de alma. Por isso que não vai encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, você não vai encontrar essa noção que está aqui. O Novo Testamento é diferente justamente porque tem referências gregas e que Jesus fala que é mais certo do que aquelas que estavam na antiguidade dos textos bíblicos. Tá bom? E aí que diferencia catolicismo, cristianismo de judaísmo. Se não era só uma coisa, é a mesma coisa, né? Não é. Não é só pela presença de Jesus, tem outras diferenças aí também. Beleza? Terminamos então e amanhã nós vemos o artigo 3. Deus está em toda parte por sua essência, presença e poder. Beleza então? Sem nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui. Então tá bom. Vamos tirar uma foto. A Nayara vai tirar uma foto. Deixa eu tirar essa monta. Não sei por que essa monta aqui. Tirou? Não aguento mais ficar parado. Ah, pelo amor de Deus! Você fechou os olhos, peraí. De novo. Abre o olho. Pronto. Foi? Então vai. Valeu então. Até mais. Tchau.